Vivo. Aí sim. E aí, galera? Como é que vocês estão? Todo mundo bem? Que bênção. Tô aqui de novo com o meu café. Só esperando aí o pastor Davi chegar. Vai ser bênção a live de hoje. Tô muito animado, empolgado. E vai ser demais. Vai ser demais. O assunto hoje é um assunto... Ó, chegou aí. Chegou, gente. Vai ser sensacional. Deixa eu ver aqui. Vai chegar, hein? Ó o homem aí, gente. E aí? E aí, pastor? Como é que o senhor tá? Tô bem, graças a Glória a Deus. E Deus. você? Tudo bem. Acordei cedo, saí do Iaquim, aí tá na benção. Aí sim. E aí, como é que tá? Cara, a gente tá naquela correria de sempre, mas debaixo da graça do Senhor, a gente vai lidando com as coisas. Eita, aí sim. Pastor, primeiro, obrigado, né, por ter aceito o convite, por ter tirado um tempo aí, eu sei que é bem corrido, tem todos os afazeres, a igreja, o trabalho, né? Amém? Que é isso, mano. Tamo junto. Encaixando o E tempinho, a gente dá um jeito. que legal. Bom, eu queria fazer muito uma live com o senhor nesse, nessa série que eu tô fazendo aí, né? E eu tava pensando sobre. Eu sempre, nessas lives que eu tô fazendo, eu sempre quis trazer. Bom, a gente conversa bastante, né? Sobre esse quesito de adoração e o quanto a, o espiritual e o técnico interferem, né? Hum. Na adoração do modo geral, né? Do culto e tal. E eu queria muito falar com alguém que às vezes conseguisse enxergar os dois lados, tanto o lado às vezes que é mais de cuidado, né? Bom, para quem não sabe, né, que tá aí para quem não sabe, o senhor é líder de louvor, né? Lidera louvor, lidera adoração, mas também é pastor local, né, de uma igreja, né? Sim, sim. Eu fui líder de louvor durante um bom tempo, Aham, né, na igreja em Nagoya, antes de estar assumindo o pastoreio onde nós estamos agora, eu e minha esposa, né? aham, E, e lá eu aprendi muita coisa, cara, né? Na verdade, desde os meus 10 anos eu tô envolvido com o Ministério de Louvor, né? Comecei uhum, bem cedo, já comecei a participar, então se for ver aí, mesmo tendo essa carinha de não muito experiente, em questão de Ministério de Louvor, a gente já tem aí mais de 20 anos, né? caramba, Atuando e servindo, né? E uhum, isso trouxe bastante experiência, né, de vivência, né, de estar ali, de estar aprendendo, de estar vendo como que funciona. E nessas experiências a gente vai aprendendo muita coisa, né? E aí uhum, veio o tempo da liderança e junto com isso agora estou pastoreando, mas ainda não não foi possível desvincular, né, a questão da adoração. Então continuo na equipe de sim, louvor, só que aham, eu não assumi a liderança. Eu deixei, tem um sim, líder de louvor e aí eu só aham, faço parte, né? que legal. Mas eu tô ali ajudando. Que legal. Bom, então, eu queria muito conversar sobre essa questão do. Porque eu não sei se talvez o senhor consegue perceber isso, mas a gente, às vezes, nas rodas assim dos amigos, a gente sempre brinca que é, muitas decisões do pastor a gente não entende, né? É, Hum, é difícil ter o coração pastoral e principalmente
de alguém que está ali envolvido, né, com a vida da igreja, né, no contexto, cuidando e sabendo das dificuldades, sabendo de tudo, né? Hum, E às vezes a gente, eu falo por mim mesmo, às vezes a gente acaba sendo um pouco criterioso, né, sem saber colocar o peso certo, a medida certa, né, para cada situação, né? uhum. E eu queria que o senhor falasse um pouco sobre como que o senhor tem visto isso, sendo que o senhor já hoje pastoreando a igreja e também sabendo da importância, né, da adoração, de aprender, de estudar e tudo isso, mas também conseguindo entender que cada um tem o seu tempo, cada um consegue, tem o seu caminho, às vezes o entendimento de um não é o mesmo entendimento de outro, e como que o senhor enxerga isso, pastor? Olha, em primeiro lugar, eu sou muito. Eu, eu admiro muito o pessoal do louvor, né, da equipe de louvor, de qualquer igreja, por saber que simplesmente conseguir tocar em equipe já é um grande avanço, né? Já é uma conquista em si, né? Uhum. Porque você está aí juntando pessoas com diferentes capacidades, você está juntando pessoas com diferentes técnicas, diferentes conhecimento, né? E experiências de vidas diferentes, né? Uns que sofreram mais do que outros, não que a gente vá comparar essas questões, mas tem, Sim, querendo ou não, né? Algumas pessoas que passaram por traumas, outros que foram, né? Cada um vencendo as suas dificuldades e ali então conseguindo se unir, né, e louvar. Eu vejo nisso a beleza do corpo, né, beleza hum, do agir do Espírito Santo, como ele consegue ali estar convencendo e trazendo as pessoas juntos ali para estar adorando. Então só nisso já é já traz uma alegria de poder ver, né, aham, uma pessoa, como um pastor de ministério, você podendo olhar de uma igreja, você conseguindo ver ali, conhecendo, ainda, então como pastor ainda é mais, ainda maior essa alegria, por você sim, conhecer individualmente as pessoas e conhecer áreas que outros também não conhecem, né? Porque tem coisas ali que são mais pessoais, tem coisas ali que sim, sim, são mais privadas, né? E você ter acesso a isso e saber que a pessoa está vencendo isso e ali ela junto com outros, porque tem, digamos assim, tem pessoas que têm por tantas coisas que viveu, a sua grande dificuldade é participar de uma equipe. E sim, aí o agir do Espírito Santo é tão grande na vida dela que ela consegue superar isso, fazer parte de uma equipe e junto ali começar a louvar. Então, como alguém uhum, que de fora, conhecendo isso, vê e tá vendo essa conquista dela ali, uhum, conseguindo passar, então a alegria nossa, ela vai muito além da técnica, né? A alegria hum, de um pastor, ela vai além da técnica justamente por isso, por ele ter esse acesso que outros não vão ter, né? Por mais que uhum, seja uma equipe, por mais que haja liderança, há áreas que nós temos acesso pela autoridade espiritual que uau, vai nos permitir nos trazer uma alegria, mas também um entendimento, né? Que realmente outros não vão conseguir ter. Então, e ver uma equipe se juntando e louvando já é uma alegria, né? uhum, E quando se trata dessa questão, o que eu tenho buscado hoje em dia, o que eu tenho clamado cada vez mais, buscado no Senhor ajuda também para poder estar passando, conversando com as pessoas, explicando essa questão de equilíbrio, né? O equilíbrio. Acho que o uhum, equilíbrio é uma coisa que é muito necessário quando se trata da adoração na música em si, né? A uhum, gente tem um entendimento de que a adoração ela não é a música é uma sim, parte, né, uhum, da adoração. E quando se trata da adoração na música, esse equilíbrio entre a técnica e o espírito é muito importante, né? Porque uhum, senão nós vamos permitir que a técnica tome o lugar da adoração, daquilo que é a parte mais importante.
E isso é uma coisa que a gente realmente tem que tomar cuidado. Então, Sim. pelo lado espiritual, o pastor ele vai sempre procurar trabalhar nessa questão. Como músico, a gente já gosta muito da técnica, porque sabe que quanto Uhum. mais técnica, no sentido assim, Belo, alinhado né? estamos na técnica, você vai conseguir uma coisa gostosa de se ouvir. E todo mundo Uhum. gosta. A música, quando ela tá bem sintonizada ali, os ritmos, os instrumentos, quando tá tudo ali sintonizado, caramba, todo mundo, ou você já começa a rir, ou você já Sim, quer dançar, você já quer dançar junto, né? Então é gostoso, né? sim. E a gente já tocou juntos e a gente sabe, né? Quando, dependendo do arranjo que você fez ali, a gente já fala, opa, esse aí tá, Uhum. esse tá bonito, esse tá Uhum. legal. Então, assim, quem tem essa percepção musical, realmente sempre vai gostar e sempre vai ter essa preferência de ter essa harmonização. Já o lado, com licença, Tranquilo. recebendo uma, eu tô recebendo uma encomenda aqui. Eita. A minha esposa já trouxe também. E essa percepção já do lado pastoral, né, para quem tem, né, para quem não tem a percepção musical, né, digamos assim, o pastor que não tem a percepção musical, é claro, a percepção dele vai estar muito mais focada na questão espiritual, que já tem a ver com a equipe, como também o mais importante, que é a congregação, né? Hum. Que a equipe ela tá lá, mas nós ali como equipe de louvor estamos direcionando, levando o corpo, a noiva, para a presença do noivo, ou seja, você está ali conduzindo a igreja a estar na presença do Senhor, a estar ali adorando, permitindo, porque é o que a palavra diz, que ele habita em meio aos louvores. Então você está ali Uhum. atraindo a presença de Deus para que venha ali a glória se manifesta, e aí nessa glória, então, quando vem a palavra, ela vem com maior impacto, certo? Então, como essa função, o pastor vai estar sempre focado nessa área, né? A Uhum. minha dificuldade é essa, porque como eu participo das duas coisas, eu tenho que buscar esse equilíbrio, a não ficar muito Uhum. focado no, na técnica, né? Apesar de eu gostar disso e eu procurar isso, né? Porque acho também importante, mas Uhum. eu tenho que tomar esse cuidado de não só ficar focado nisso, como também estar sensível o suficiente para saber aquilo que está acontecendo no ambiente. Né? Então eu me identifico bastante com o pessoal do louvor justamente por causa disso, por saber que existe essa percepção que nós precisamos ter, né? De saber aquilo que é importante, mas sempre ter o entendimento de que isso não pode jamais ser mais importante do que o nosso real propósito, que é conduzir a igreja à presença de Deus. Uau, que demais. Você falou uma coisa no começo. é, Cara, essas lives aqui, elas estão. Eu acho que. Eu não sei se talvez Deus tá. O único que Deus tá querendo ensinar sou eu, sabe? E tem Então uma recebe coisa aí. que. Tem uma coisa muito legal que você falou no começo, é que sobre o senhor conhecer e olhar, né? No caso, o senhor está olhando ali o ministério e, e o senhor sabe das dificuldades de cada um, né? E tem uma coisa, uma palavra que tá, na maioria das lives que eu fiz aqui, tem uma palavra que chama, a palavra é relacionamento. Então, toda live, por mais, independente do tema tudo gira em torno do relacionamento. Tudo gira em Hum, torno de você ter vida na vida, conhecer a pessoa e como às vezes isso é difícil, né? Como, uhum, como porque você ter vida na vida, né? Ter relacionamento com uma pessoa, às vezes é fácil, né? Agora, num grupo de tantas pessoas, é muito difícil, né? sim. É um desafio você conseguir ter toda essa unidade, né? Por isso que eu quis colocar esse tema, sabe? Ministros gerando um coração pastoral, porque eu sei que o pastor, querendo ou não, ele é o cara que abraça todo mundo, né? Uhum, E tinha uma cultura na nossa igreja do Brasil que era muito legal, que era
os ministros não podiam ficar em cima do altar quando não estivesse tocando. Tinha que sempre estar embaixo conversando com a igreja, servindo uma água, qualquer coisa. Isso era Hum, intencional, né? Então, tipo assim, o pastor falava, ó, acabou o ensaio, não fica batendo papo entre músicos. Vai conversar com a igreja, né? Vai uhum, trocar ideia, né? E essa eu confesso que é uma dificuldade gigantesca, porque, tipo assim, sempre que eu paro para conversar, é para conversar sobre alguma coisa de música, né? uhum. É para falar alguma coisa de música, conversar com alguém, se acaba o ensaio, tá ali batendo um papo e tal. E qual é o caminho, pastor, o senhor acha? Como a gente ter esse coração, como a gente conseguir chegar num lugar de olhar e falar, cara, eu conheço um pouco da história, eu conheço essa pessoa e tal. Eu sei que a dificuldade dela é essa, então eu não posso ser duro nisso. Ou tipo, eu sei que essa pessoa pode mais, eu posso ser mais incisivo. Como encontrar esse equilíbrio que o senhor falou? Eu acho que tudo, tudo se baseia na questão da nossa função, né? Nós aprendemos na Bíblia que Jesus ensina: buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas, né? E buscar a Deus e a sua justiça, nós sabemos que é Hum, isso que nós devemos fazer primeiro. Só que no dia a dia, nem sempre vamos ter essa clareza, ok? Vou trazer um exemplo bem prático, né, que eu até aham, trouxe na igreja no último domingo. Falei, poxa, por exemplo, no reino de Deus eu tenho várias funções, ok? Em certo nível, a minha função como igreja, como pastor de uma igreja, eu tenho que ir ali preparar uma mensagem para estar trazendo no domingo. Então, eu tenho que buscar, eu tenho que ali me preparar para poder trazer uma mensagem no domingo. uhum, Em outro nível, eu sou um pai que tem uma filha de 4 anos que pede para brincar com ele, né, que pede para brincar com ela. Ela tá ali pedindo: papai, vem brincar comigo, me leva na piscina, me leva no parque, uhum, né? Então eu tenho essa outra função que eu tenho que lidar, né? E aí eu até trouxe essa questão para os irmãos. Falei: irmãos, talvez você pode olhar para mim e falar, poxa, mas trazer a mensagem é muito mais importante do que você brincar com a sua filha. Pode até ser, mas se eu cair morto, domingo que vem vai ter outro pregador. Ela só tem um uhum, pai, entende? uhum, Então, aí entra aquela questão: o que é mais importante? Você entende? uhum, Então, na nossa função do dia a dia, e é por isso que a gente tem que cair nesse entendimento, né, ter essa revelação do entendimento de qual é a nossa função no corpo, né? uhum, Como, como equipe de louvor, como nós estamos ali, que nem eu mencionei, ali a intenção é levar a igreja à adoração, a estar ali se rendendo aos pés do Senhor, né? Na questão do relacionamento já é outra função. Então eu preciso uhum, ter esse entendimento de que a cada momento eu estou ali, né, realizando uma função, que tudo tem um propósito, sim, né? Mas o propósito ele vai mudar de acordo com a função, uhum. né? Eu vi um exemplo uma vez, um pregador chegando assim, falando assim: o púlpito ele tem um propósito, o propósito dele é segurar aqui a Bíblia, as minhas notas, né? O microfone ele tem outro propósito, o propósito dele, a Uhum. função dele é o que? Ele aumentar ou potencializar a minha voz, né? Uhum. Se eu pego esse microfone, pego a Bíblia, coloco em cima, tentando fazer dele e começar a falar, e ele jogou a Bíblia na frente, você começou a querer a gritar, e tipo assim, diminui muito mais a potência. Ele falou: tá vendo? Não tá funcionando. Por que que não funciona? Porque não foi para isso que foi criado, né? Não foi para Uhum. isso que foi projetado, né? Uhum. E nessa questão é onde a gente começa a entender muitas coisas na nossa vida. Você começa a ver várias coisas na sua vida onde não está funcionando, né? Você pode, se você fizer uma desconstrução, permitir, através do Espírito Santo, essa desconstrução acontecer, você vai ver que a função e o propósito não estão alinhados, né? Uhum. E quando nós alinhamos a função e o propósito, nós vamos então conseguir ajustar cada área da nossa vida. Cada área tem uma função diferente, cada área tem um propósito diferente.
né? Como um pai, você vai ter um propósito diferente, porque você tem que ali doutrinar, ensinar a sua filha, Uhum. né? Sua filhinha aí que você tem, a Gabi também, então você tem que ali ensiná-las. O Uhum. propósito é diferente. Por mais que existam semelhanças, tem suas diferenças, porque você não pode chegar no irmão, no Cris, por exemplo, que toca o baixo, e falar com ele na mesma intensidade e autoridade que você fala com suas Uhum. filhas. Você vai arranjar problema se você fizer isso. Sim. Entendeu? Então, tem semelhanças, mas a função e o propósito vai ser diferente, né? Tem Entendo. algumas diferenças. Então, nessa questão do relacionamento, como equipe, nós temos a função de levar a igreja, né? Quando se trata já no momento dia a dia que você está ali tendo um relacionamento, aí já é aquilo que nós colocamos como amizade, como amigo. Então, o propósito como amigo e, e, e a função vai ser diferente como um ministro de louvor, né? Então, nós não Hum. podemos encarar um E é um relacionamento desafio aqui, que conseguir nem eu e separar você. isso. Exatamente. Exatamente. E não é uma Uhum. coisa que você faz automático, não é um botão que você aperta e fala, pronto, agora eu tenho que ser o Hum. amigo. Não existe, não tem isso em Sim. nós. Mas é aos poucos você entendendo de que há essas diferenças e começando então a encarar dessa maneira, né? Quando eu falo com você, eu falo como um amigo, né? Então eu tenho que entender que eu estou falando como um amigo, jamais vou chegar, a não ser que há momentos, como já Uhum. houve, em que questões eu falei, não, deixa eu passar, eu estou falando agora como um pastor, não foi? Uhum. Então, Sim. e são coisas que a gente vai, então, diferenciando e colocando para que tanto o relacionamento venha crescer, como também o mais importante venha acontecer, que é o nome dele ser glorificado nisso daqui, né? Hum. Nesse relacionamento. Que demais, que demais. É... Nossa, demais mesmo. Muito top. Tem uma coisa. No Brasil, a gente. Eu dou muito exemplo do Brasil porque a maior parte do meu ministério foi vivido lá, né? Então, é, a gente passeava, assim, ia para muitas igrejas tocar. Lá tem essa cultura, né? As igrejas se convidam, né? Então você vai no evento de uma, vai no evento de outra, e quando tem evento na nossa, a gente chama outras igrejas e tal. E a gente, como ministro, como ali, às vezes, líder de louvor, líder de adoração, a gente tinha mesas, né? A gente Hum, conversava e é interessante que a maioria da galera que a gente conversava no Brasil tinha uma dor de não ser reconhecido, se sentia não reconhecido pelo pastoreio da igreja. hum, E era sempre, a questão era sempre muito, vamos colocar, muito técnica, né? certo. Então, sempre a crítica era, poxa, o pastor não investe nisso, o pastor é muito tempo para a palavra e pouco tempo para o louvor. Uhum, É, a gente não tem liberdade de colocar tal música, e era sempre essa dificuldade, e caía sempre exatamente naquilo que a gente estava no começo a gente estava conversando. Se você olha e começa a conversar às vezes com o pastor, você vê que ele não está entendendo o que o pessoal do louvor está querendo dizer, né? uhum, Você vê que tá difícil de entender. E quando eu mudei de igreja, eu era muito junto com o meu pastor, assim, a gente uhum, era uma igreja pequenininha, então o pastor ia fazer visita, eu ia junto, o pastor ia para lá, eu ia junto. E aí aconteceu o quê? Eu comecei a observar que o pastor também falava, cara, o pessoal do louvor não faz isso, cara. O pessoal do louvor uhum, não. E eu falei, que engraçado, porque são visões diferentes que precisam uhum, trabalhar juntas, uhum, mas não conseguem se conversar, se encaixar, né? E uma das coisas, eu até queria conversar com o senhor sobre isso, uma das coisas que eu percebia era sobre a cultura. Às vezes o pessoal do louvor era muito jovem, né? uhum, Era uma galera que curtia outras coisas, e a igreja já era. Que nem meu pastor tinha que ter um hino da harpa na ceia, sabe assim? É,
ele gostava, então a gente tinha que tirar, e às vezes, tipo assim, você tirar uma música que você não gosta, não é gostoso, não é confortável, né? Exige Sim, mais dedicação e tal. Então eu via que disciplina. era disciplina, eu via que era uma dificuldade muito grande da galera nessa questão, né? E eu queria que você falasse um pouco, porque, como eu disse, o senhor tá dos dois lados, né? O senhor entende o senhor ministro e o senhor entende o senhor pastor, entende? Então, tipo, às vezes uma galera que vai ouvir, vai ver esse vídeo, vai chegar nessa parte e fala, cara, é isso, meu pastor não entende. Hum. Porque eu sei que vai ter uma galera que vai vir do Brasil que vai pensar isso, porque a gente viveu junto. E como começar a entender, pastor? Como começar a enxergar diferente? Falar, poxa, eu preciso. Qual que é esse caminho? Cara, eu, eu no começo eu tinha um pouquinho na verdade eu tive muito pouco disso que você está falando, Aham. né? Porque graças a Deus os pastores que eu tive sempre foram muito, muito compreensivos em relação ao louvor, à equipe. Uhum. E o que eu percebo é que, pelo menos na minha experiência, é que o mais importante disso é seu alinhamento com o pastor. Ou, no mínimo, se não consegue a equipe estar junta, no mínimo a liderança. Né? O líder de Uhum. louvor, ele vai assim ter um papel essencial nessa questão, né? Uhum. Porque ele precisa estar alinhado com o pastor, né? Digamos assim, tem aquilo que Deus está colocando, vamos supor assim, porque cada igreja, cada local tem uma realidade diferente, ok? Uhum. Então eu não posso simplesmente passar aqui, como você disse, vai ter gente ouvindo talvez do Brasil, de outros lugares. Então eu não Sim. posso passar uma realidade que funciona aqui e simplesmente dizer, faz isso que vai funcionar. Uhum. Não, não, Aham. não, não tem, ok? Em questões funcionais, certo? Sim. Então, na questão, tudo isso vai se basear na questão do relacionamento, né? Uhum. Existe uma direção que Deus vai dar, porque existe a hierarquia dentro da igreja, Uhum. querendo ou não, né, dentro do reino de Deus existe a hierarquia, e a hierarquia na igreja começa com o pastor. Deus Uhum. vai falar com ele, Deus vai direcionar no coração dele. E aí, a partir daí, se quem está debaixo dessa liderança não entender o que está no coração dele, o que Deus está falando no coração do Uhum. pastor, se você não entende, se você não e também não gera isso no seu coração, a partir do momento que você não faz isso, você já não passa com a mesma fidelidade. Uhum. E aí é onde começam a acontecer os desencontros. Entendi. Então, a forma mais fácil de se resolver isso é você, que nem você mesmo estava colocando agora. Você começou a entender quando você começou a caminhar com o pastor e perceber que havia Uhum. também algo da parte dele. Quando você entende as questões dele, quando você entende aquilo que está no coração do seu pastor, você pode então, tipo assim, a partir desse entendimento, aí você vai aos pés da cruz e você começa a orar. Fala, Deus, me ajude agora a gerar essa visão que meu pastor está tendo. Aí Uhum. esse é o próximo passo. O Entendi. primeiro passo é você entender o que ele tá, qual é o pensamento, qual é a linha que ele está seguindo. O segundo passo é você buscar em Deus a gerar esse mesmo pensamento, esse mesmo coração, essa mesma visão que ele está tendo. Aí, quando você começa a passar para os seus amigos, quando você começa a passar até mesmo para a sua equipe de louvor, né? Aí tudo muda. Porque você está passando com a mesma paixão, com a mesma intensidade que ele está passando, né? E tudo se baseia na forma com que nós passamos. Entendeu? O pastor Uhum. gosta de, né, digamos, né, vamos usar um exemplo que você colocou. O pastor gosta que toca música da harpa na hora da ceia. Entendeu? Uhum. Se eu como líder de louvor, não gosto, você fala, gente, vamos lá, mas não, gente, mas sabe que o pastor gosta, então vamos tocar. Cara, se eu falo desse jeito, vai ser feito de qualquer jeito. A galera não Uhum. vai pegar. Agora, se eu passo Entendi. isso, fala, não, gente,
tem a importância. Vamos pegar, olha, né, os louvores da harpa tem uma história, tem uma mensagem, tem uma palavra, Deus pode fazer algo, vamos lá, vamos Hum, se empenhar. uhum. Aí é outra, você recebe de outra forma, você se empenha de outra forma, entendeu? Você passa Então tudo começa, credibilidade, né, naquilo que, né, a importância, né? exatamente, né? Então essa ligação, como é, então precisa primeiro ter essa aproximação para entender qual é a visão, e aí então precisa pedir para que Deus também gere em você essa mesma visão, essa mesma paixão, né? Porque se não tiver gerado isso em você, hum, você não vai conseguir passar da, com a mesma intensidade ou com a mesma paixão que veio, que está no coração do seu pastor, né? Entendo. Então isso eu acredito que é o mais importante. Então seria basicamente o, o, o líder, né, tá alinhado e tá caminhando na mesma visão, né, vamos dizer assim, Exatamente. na mesma. E aí entra muito, não sei se o senhor pensa assim, mas entra muito na questão também de tá, de ser submisso, né? Porque talvez se não é a mesma visão, mas eu estou debaixo ali da, da liderança, eu estou debaixo ali da visão do pastor. Então eu preciso caminhar debaixo daquilo que ele está direcionando, né? Sim, sim. Porque também é bíblico, né? Dizendo, a Bíblia diz que quem foi colocado ali, se ele foi colocado ali, não foi colocado por homem, foi por Deus. Então a gente vai então se submetendo a essa liderança, né? E juntamente com isso, cara, deixa eu procurar aqui, cara. Procura aí. O tempo é livre, pastor. É, deu uma travada. E agora? Voltou, Voltou? Voltou? voltou. Perdão. Aqui, ó. Hebreus 13:17 diz assim, ó: obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossa alma, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Hum, Então isso fala sobre a sujeição, de você estar obedecendo, mas 3:17, né? obedecendo, 13:17, obedecendo de uma forma que, ou seja, não fazer com que eles venham fazer isso com gemendo, ou seja, não faça seu pastor sofrer, Uau, entendeu? Não uau. faça ele sofrer, mas que você traga alegria para ele, porque, ou seja, você fazer ele sofrer não será útil. É isso que a palavra está dizendo, Hum, entendeu? Não é proveitoso. Isso é isso muito, é importante você ter isso. Então, tipo assim, você ter isso na sua mente, você então se alinha com ele, você gera isso no seu coração, cara, traz uma mudança muito grande, né? Aí você hum, começa a viver aquilo que Josué viveu com Moisés, quando ele estava ali guerreando, Moisés ali no monte com os braços estendidos, né? Claro que estava ali Arão e Ur do seu lado, erguendo seus braços, mas uhum. isso aí é a perfeita ilustração do alinhamento, né? Ele ali com os braços estendidos. Só que se a gente não tiver na mesma visão, porque Josué, ele é aquele
caminhava, acompanhava Moisés na metade do monte, Sim. né? Ele é aquele que acompanhava e ele é aquele que, tipo assim, quando Moisés estava buscando, quando estava ali na tenda buscando a presença de Deus, ele é aquele que ficava do lado da tenda, do lado de fora. Ou seja, ele é aquele que estava sempre acompanhando Moisés. Por Uhum. isso que ele também foi aquele que, quando estava guerreando, né, as mãos estendidas de Moisés permitia que ele vencesse. Mas por quê? Porque ele já estava alinhado com Moisés antes. Ele já tinha construído essa ligação com Moisés. Não foi só naquela Uhum. guerra, não foi só Uhum. naquele momento, entende? Ele já Uhum. estava construindo essa ligação. Então, como ele já estava construindo essa ligação, no momento que precisou agir, aconteceu. Então, no culto mesmo, você vai começar a sentir diferença. A partir do momento que você Uhum. constrói essa Muito bom. ligação com o seu pastor, com a sua liderança, no momento do culto, que é um momento de guerra, muitas vezes, que você está ali guerreando espiritualmente para que venham que ser quebradas as cadeias, as barreiras, e aí atrair o povo para a presença de Deus, nesse momento de guerra, né, com o pastor ali alinhado, você alinhado com a sua liderança, cara, faz toda a diferença. Né? Você vê Muito o bom. céu se abrindo, você vê a unção fluindo de uma forma diferente, É a questão mas da porque já unidade, foi né? a unidade. Né? Muito bom. E tem que ser construído antes, não é só na hora da guerra, né? Na hora do vamos Uhum. ver, né? E se a gente pensando ao contrário, Hum, por exemplo, o senhor falou que é muito importante, por exemplo, o líder de louvor, o pessoal do louvor estar alinhado com o pastor, né? Conseguir entender a visão da igreja, a visão do pastor, saber o que o pastor pensa, qual a direção que Deus está dando. É, E o senhor acha que é importante o contrário também? Por exemplo, você acha que é importante o pastor ouvir? é, Porque na live com o Elton, ele deu um exemplo muito legal, que ele falou, por exemplo, como a gente estava falando mais da parte técnica, ele falou que às vezes, como o pastor às vezes não entende de som, o cara chega e fala, pastor, precisa comprar tal coisa. E aí, aquela coisa lá acaba não usando. Porque o pastor não hum, sabe, né, se hum, precisava hum. mesmo, mas a pessoa também não tem um entendimento técnico para saber se aquilo lá vai Sim, ser realmente importante, né? sim. E se a gente pensar na parte mais ali do relacionamento espiritual, tal, nessa parte de estar junto, é importante também o pastor ouvir, por exemplo, a equipe de louvor ou o líder de louvor. Às vezes a equipe de louvor quer criar uma cultura de adoração. Fala, pastor, a gente queria estabelecer uma cultura de adoração dentro da igreja e talvez algumas músicas que a gente toca não vai tocar mais. O senhor acha que dá para ter esse caminho ou não? Eu acho que dá, eu acho que dá. Eu sou da opinião que, mas deixa eu deixar isso bem frisado, de que essa é a opinião minha, Aham. né? Minha pessoal, Davi, né? Tipo assim, é a minha Uhum. opinião. Mas eu acredito que o pastor ele precisa pelo menos procurar ter um entendimento básico de todas as áreas, né? Hum, O mínimo, não precisa ser, tipo assim, especialista a gente nunca vai ser, também a gente não vai conseguir sim. fazer tudo. Mas pelo menos ter um entendimento básico seria interessante, né? Para poder compreender melhor essas questões, né? A questão dos equipamentos, né? É claro que dependendo da forma com que a gente vai crescendo, porque assim, se for parar para pensar, quando você está começando uma igreja, o pastor ele vai chegar a cumprir todas as áreas, entendeu? Hum, Ele vai ser o uhum, porteiro, ele vai ser o ministro de louvor, mesmo que ele esteja ali passando colocando playback, colocando CD, né? uhum. Ou ele também vai ficar nos slides que ele vai estar passando, né? Ou no reto projetor, e aí isso aí já tô indo um pouquinho mais. Porque vai no reto projetor que você vai ali colocar As as folhinhas? folhas, as folhinhas, né? Algumas escritas à mão ali na hora, mas você tá ali colocando, Aham. né? Vai ter que talvez ser aquele que vai mexer na mesa, aumentar aqui, vai abaixar aqui. Hum, Então, faz oferta, faz. Cara, tem tipo assim, você vai fazendo, você vai cumprindo tudo à medida que a igreja vai se estruturando, você começa então a abrir mão e permitir que outras pessoas, né, cuidam dessa área. Mas no começo você vai estar fazendo de tudo. Então, uhum, nessas áreas é importante você ter um pouquinho de entendimento de cada coisa para poder também trazer essa questão da excelência, né? E é claro que
isso tudo sempre vai voltar para a questão do equilíbrio, né? A excelência é importantíssima. Nós temos que fazer com excelência para Deus sempre, né? Dar o Uhum. nosso melhor, fazer a excelência. Mas nós jamais podemos permitir que essa questão do foco na excelência venha obstruir o fluir do Espírito, Uhum. né? Então esse equilíbrio é muito importante, né? Mas eu acredito sim que o pastor seria interessante ter um pequeno entendimento. E se não tem, pelo menos ter aquela pessoa de confiança com quem ele possa Uhum. sempre perguntar, falou, e aí, o que você acha? É Uhum. isso mesmo? Funciona dessa forma? Você acha que dá para acontecer? Eu acho que muitas das vezes na bondade, na ignorância, aceita uma pessoa simplesmente, precisa comprar, e a pessoa compra e depois não usa, ou compra e não dá Sim. diferença nenhuma. Eu acho que isso muitas das vezes acaba meio que trazendo um certo bloqueio e receio, né? Então, acho que Foi o que o Elton tem, falou, exatamente isso. no meu entendimento, existe uma falha nas duas partes. Isso Uhum. daí. Primeiro, do cara que pediu para comprar e depois não sabe usar, né? Então, pedir para comprar uma coisa que você não sabe, Uhum. vai estudar primeiro, Motainai. né? Mutar, né? É desperdício, né? Vamos Uhum. usar o português aí Português, para. né? Eu esqueço. é, é, e, e também, tipo assim, se houvesse um pequeno entendimento da parte do pastor, também poderia ter evitado. Então você vê que tem, tipo assim, não é proposital, mas existe uma falha nas duas partes, entendeu? Não é intencional, mas existe Hum, quando acontece uma situação como essa, por falta de conhecimento de ambas as partes, acaba então trazendo uma dificuldade, né? Então, se houver um pouquinho de conhecimento, já ajuda, né? Mas também a gente não tem como pedir e colocar isso em cima do paciente, porque é muita responsabilidade. Você jogar, você fala, não, tem que saber de tudo. Ah, caramba, mano, aí já, hum, aí já pedi demais também. Então, uhum, parece até que eu tô defendendo os pastores aqui, mas não é. uhum. É que, tipo Sim, assim, colocando tanta. Se você for ver a quantidade de responsabilidade que o pastor tem, com certeza. numa hora como essa, se a gente pedir e simplesmente esperar que ele tenha o conhecimento necessário para poder barrar, né, Uhum, aí eu acho que já é pedir demais do pastor, né? Então a pessoa tem que ter mais responsabilidade na hora de pedir, na hora de conversar, hum, mas eu também acho que tudo isso vai voltar naquilo que eu comentei com você, a forma com que você explica, a forma com que você fala, entendeu? Mas só, olha, uhum, eu preciso a gente precisa de umas caixas novas. O pastor vai querer saber por quê, entendeu? Porque se ele não tem entendimento, ele está escutando o som, ele precisa saber o porquê. Você sim. precisa explicar, sentar com ele e falar, pastor, olha, tá saindo desse jeito, mas a gente tem como melhorar dessa forma. Dá para ter mais qualidade com essa caixa, o valor mais ou menos. Então traz uma coisa mais Uhum, pronta, mas explica o porquê, não simplesmente fala que precisa, entendeu? Se você uhum. explicar, possivelmente ele fala, tá bom, Faz então sentido, né? Tipo, faz uhum, sentido. Se não faz sentido, se na mente do pastor ele tá olhando ali a congregação, tá funcionando, a equipe tá tocando, a igreja tá cantando, irmão, já era. Se eu tô pregando, uhum, o irmão tá ouvindo, para mim tá bom, não tem por que trocar as caixas de som. uhum, Entendeu? Ele não tá pensando na qualidade, se falta uhum, o conhecimento, certo? uhum, Mas se você explica para ele que a qualidade vai mudar e como que ela vai mudar, no sentido, né, de chegar mais suave aos ouvidos ou com mais clareza aos ouvidos e começar então a passar para ele essa diferença, né, a limpeza, tá vindo com muito ruído, tá vindo uns chiados, dá para mudar isso, aquilo, tal. Então, se você conseguir explicar para ele, aí vai ter um entendimento diferente. Então, quando não tem o conhecimento, você tem que levar o conhecimento até ele. muito bom, muito bom. Muito bom porque às vezes a gente fica esperando o outro ter conhecimento, mas às vezes a gente tem o conhecimento daquilo e pode ensinar, né? E Exato. pode falar, não, pastor, eu sei disso, ou não, fulano, a gente precisa dessas cartas porque se você ouvir bem, tá rachando e tal, né? Toda essa, essa explicação faz diferença mesmo, né? Faz muito Sim. sentido. Eu já. Porque. Pode Pode falar, continuar, pastor. pode continuar.
Eu já participei já fui em algumas igrejas que eu visitei, que o pastor tava falando, poxa, eu tenho dificuldade, tem alguns irmãos que falam isso, aquilo, outro e tal. Aí eu bati o olho na caixa, eu vi uns equipamentos assim, o pastor tá falando que eu também, a vida me permitiu fazer certos cursos, né? E Uhum, eu fiz alguns cursos de som. Não que eu seja bom, né? Não que eu tenha esse conhecimento, porque eu parei no meio do caminho uhum, devido a outras coisas. Mas eu tenho o básico, né? uhum. Então, assim, batendo o olho, olhando assim, falei, pastor, você não precisa de tudo isso que eles estão falando, não. Falei, com o que você tá aqui, você funciona. Eu, se fosse você, até trocaria, colocava umas coisas menores aí, porque o ambiente aqui não Hum, pede tantas coisas, dá para limpar tudo isso daqui. Aí ele sim. ficou assim, falou, não, dá para fazer. Né? Então, assim, são coisas que às vezes falta no conhecimento de ambas as partes, né? Tipo, tanto de alguém que está pedindo, como também do pastor. Mas, assim, quando você tem a oportunidade de poder explicar, de poder mostrar mostrar levar esse conhecimento, abre muito, né? Abre a Uhum, visão, né? Quando você recebe um conhecimento, você vai abrir sua visão, vai abrir seu entendimento, você fala, poxa, verdade, que legal, dá pra gente melhorar, então vamos fazer nessa área. Então, acho que essa explicação sempre funcionou. Quando eu estava na igreja de Nagoya, nosso líder de louvor, que foi antes de mim, ele fazia muito isso, então eu aprendi muito com ele, e eu legal. peguei muito essa questão. Então, a gente caminhava junto com o pastor também tinha essa questão, esse carinho de poder ouvir, né? Então a gente explicava, olha, pessoal, acho que dá para mudar nisso daqui, a gente pode comprar um microfone melhor aqui, dá para botar uns pontos, né? Uhum, Tá, vamos trocar, tirar, porque tá vindo muito alto. E aí a gente foi explicando para ele foi entendendo e ele foi permitindo que a gente fosse trocando aos poucos algumas coisas ali para melhorar a qualidade, né? uhum, E isso sempre foi muito legal. Claro que agora eu estou específico em relação a parte sonora, mas isso também uhum. vai em relação à equipe também, né? Que dá para fazer louvores, tipo de louvores, né? Dá para cantar aqui no Japão, por exemplo, acho que pastor, vamos cantar umas músicas em japonês, seria Hum, achar que tá legal, ou às vezes da parte dele vai vir isso daí, e aí a gente vai se ajustando e tratando nessa questão, né? sim. E no caso, por exemplo, aqui no Japão a gente tem um sério problema de tempo, né? Aqui, para quem não sabe, quem é do Brasil, aqui no Japão a gente parece que falta tempo, né? Meu Deus do céu. O dia acaba E rápido, né, irmão? o dia acaba rápido e querendo ou não, a questão do relacionamento acaba sendo dificultoso, né? Sei nem se existe essa palavra, dificultoso, acabei de inventar, Eu mas acaba. gostei dela, Gostou, vou usar também. pode usar ela na próxima pregação lá que vai dar. Acaba sendo difícil, né? Você, às vezes você mora longe, né? Às vezes você trabalha, faz muitas horas extras e tal. Como alinhar? Como encontrar esse lugar de relacionamento, de estar junto, de estar. Porque, pelo que a gente tem conversado aqui, e nas outras lives também, sem o relacionamento, difícil andar e alinhar, né, pastor? Sem, Difícil. sem esse. Sem, por exemplo, que nem a gente. Embora a gente não faça parte da mesma igreja, a gente tem até muito tempo junto, né? A gente tem, a gente tá sempre ali nas equipes de louvor junto, tá sempre batendo papo, tá? É, então, tem muitas áreas da minha vida e do senhor que eu conheço e o senhor conhece, né? Às vezes de conversar você já sabe, o Fábio tá legal, o Fábio não tá muito legal, né? Então, só que isso a gente sabe que é só com o tempo, né? Uhum. Só a caminhada. E quando o tempo, o tamanho da igreja, né? Às vezes lá na igreja as igrejas são maiores, né? No Brasil, né? O tamanho da igreja, o tamanho da equipe de louvor, como alinhar? Funciona, tipo, ter grupos, como é que fala, né? Célula, grupos pequenos, sabe? Assim, dentro do louvor, e depois tem líderes do líder e tal. Como é que ajuda, não ajuda? O que que você acha? Eu acho que ajuda, cara, ajuda muito. Pequenos, tipo assim, quanto maior, mais difícil, Uhum, né? Então, o ideal é você sempre ir trazendo esses grupos menores, né? Para que, tipo assim, esses vá tendo essa continuidade.
unidade, né? Então, tipo assim, você trabalha com um grupo menor, esse grupo, cada um deles vai trabalhando com outros, e dessa forma você vai conseguindo passar a visão, né? Na questão que você falou do tempo, a forma com que eu tenho lidado com isso, né? Eu não, eu vou dizer, não é assim, cada realidade é uma realidade diferente. Então a gente Aham. vai ter que, tipo assim, você vai ouvindo e depois você Captando. vai adaptando isso conforme a sua realidade, Uhum. né? É uma coisa que eu participei há muitos anos atrás de um retiro de líderes, e nesse tempo aí o pessoal comentou mais ou menos uma coisa que eles estavam tentando colocar em prática, e estavam fazendo na sua igreja, que eu achei muito interessante. Falei, cara, eu vou pegar isso aí e vou adaptar, né? Porque eu era líder de jovens em Nagoya. E eu falei, vou adaptar esse sistema aqui na igreja, né? Essa ideia. E eu peguei então a ideia e eu coloquei, passei para o pastor primeiro, né? Então ter essa cobertura, esse direcionamento é muito importante, né? Então peguei isso, passei para o pastor, olha, passaram isso mais ou menos, estou pensando em colocar algo em prática mais ou menos relacionado a isso, né? Então a gente colocou ali, era tipo, e trabalhava mais ou menos isso aí que você falou, pequenos grupos, a ideia de pequenos grupos. Então eu peguei, falei, vou colocar, falei com ele, vou orar em cima para Deus me dê os nomes e com essas pessoas que eu vou começar esse trabalho, né? Aham. Então eu coloquei uma data com ele, foi tipo assim, até o final do ano, mais ou menos, né? Falei, então no final do ano eu vou passar pro pastor e o pastor confirma comigo se esses nomes estão bem. Aí tá, a gente foi, entrou num propósito de oração, eu, minha esposa e os pastores. Chegou no final do ano, falei, pastores, esses são os nomes que eu senti no coração. Ele falou, não, tá na benção, confirmou também, pode pegar. Marquei uma reunião, a gente foi e aí começou, Uhum. né? Esse trabalho de estar mais próximo. A ideia de lidar com isso justamente era para isso, para a gente conseguir trabalhar melhor com o tempo, né? Uhum. De uma forma resumida, né? Hoje eu estou em outra cidade, porque estou pastoreando a igreja em Randa, Uhum. e o grupo continua, né? Uau, Mudou alguns integrantes, mas o grupo continua e a galera tá mandando ver com, a, com a liderança lá, né? que legal. Dos jovens e tá fazendo um trabalho melhor ainda do que eu e a minha esposa conseguiria ter feito Uhum. se tivéssemos continuado. Então isso traz muita alegria, Que legal. né? É, e o tempo, né, a ideia disso daí é justamente fazer isso, mais ou menos alguma coisa que que eu até fiz com vocês outro dia, né? Então, assim, você pega, tipo assim, aproveita uma coisa que você já vai fazer e traz a pessoa junto, Legal, legal, né? Outro legal. dia, né, você lembra? Outro dia a gente Sim. foi ministrar lá, foi falar, tá, pediu pra ministrar em outra igreja, falei, beleza, aí já liguei para uns caras e falei, ó, vamos lá, vamos comigo Tamo e junto. aproveita. Nessa caminhada, assim, então você Interessante, interessante. vai né, então aproveita, une o útil ao agradável, no caso, né? Uhum. Às vezes é uma compra que você vai fazer, chame Que e legal, caminha junto, né? legal. Mas Nunca tinha parado. É, vai faz empurrando o sentido. carrinho, né? Vai empurrando o carrinho de compras e vai conversando Sim. junto, sei lá. Mas você vai juntando, né? Esses tempos e vai então trabalhando dessa forma. Assim você também não deixa de fazer o que você precisa fazer, mas Uhum. também aproveita esse tempo junto, porque é nisso, nesses momentos de estar juntos que você vai conversando, que você vai permitindo se conhecer e também vai conhecendo as pessoas, né? Que legal. Muito E, bom. então Ô, essa do pastor, tempo. O que mais? pode falar, pastor. Pode falar. Não, que mais você tinha falado? Eu falei do tempo, mas que mais você tinha perguntado outra coisa aí, que eu não lembro. Falei só, Vixe, foquei mais no tempo. o TDAH agora vem forte, pastor. É Só doido. depois que acabar a live agora. Eu tinha falado sobre o tempo, é, e Lembra alguém, sobre. se alguém tá no chat aí, Lembra lembra nós, aí, o que que galera. foi? Bom, mas vamos passar para. Vamos falar. Ainda nessa questão do relacionamento, eu tô curtindo Hum, muito falar sobre isso com o senhor. A gente acabou que nem entrou muito no tema assim, mas entrando nele agora, essa questão de gerar um coração. Bom, eu coloquei um coração pastoral, mas é um coração de cuidado, né? De família, né? sim. De, de não tão acusador, sabe? Hum, Essa questão tem a ver. Eu ouvi uma.
eu ouvi uma frase, eu estava assistindo uma live de líder de louvor e adoração e tal, e aí eu ouvi a pessoa falando assim que o tempo com Deus, ele é tão importante, mas ele é tão importante que nessa questão, das vezes, da falta de tempo, se você tem muito relacionamento com Deus, quando você tem um tempo com seu irmão, esse tempo rende muito. Uhum. Então, meio que o seu relacionamento com Deus, ele te coloca, mesmo não estando junto, em conexão com o seu irmão. Então, quando você está junto, quando você se encontra no ministério, ali na comunhão, essa ligação é muito forte, né? Uhum. Porque no secreto de ambos está havendo uma busca, né? Uhum. E eu queria que o senhor falasse um pouco sobre essa questão do devocional, de estar, como é importante para chegar nessa visão, nesse lugar de, poxa, eu preciso entender tudo isso que a gente falou, sabe? Eu Uhum. preciso entender o meu pastor, eu preciso entender a igreja, a nossa igreja, ela caminha por esse lugar, eu preciso entender o meu líder de louvor, não estou conseguindo entender. A gente não está conseguindo se alinhar, não estou conseguindo me encontrar no ministério. Tem tantas coisas que passam pela cabeça, né? Uhum. Tantas que às vezes realmente no secreto isso tudo pode ser solucionado, né? É, e como ir para esse lugar, né? Porque trazendo um pouco para a técnica, Uhum. a pessoa que ela gosta de estudar muito música, e tal, ele sempre tem uma dificuldade de trazer ali para a leitura bíblica, né? Ele, para acordar, para fazer um devocional é uma vida, mas acorda já tá com o violão, já tá com o teclado e já é automático, né? É. Mas fala um pouco sobre isso, como que o senhor vê sobre toda essa questão assim de tempo com Deus. Cara, a minha vida no secreto com Deus mudou muito do, desde o momento que eu entendi, assim, o Espírito Santo ministrando no meu coração, né? Um tempo que eu tava, um desses devocionais que eu tava tendo com ele. E Deus, né, quando ele tava lendo ali em Jeremias, quando ele tá falando, quando Deus fala com Jeremias, fala, antes de você nascer, eu te conheci, né? Hum, Eu te conheci. E, tipo assim, Deus falando assim, antes de tudo, né? E Jeremias já tava falando assim, não, mas eu não sou nada, eu sou jovem, eu não tá, e começa a colocar vários empecilhos, mas Deus fala assim, mas antes de tudo isso eu te conheci, uhum, entendeu? Ali, tipo assim, ficou tipo assim, até então eu não tinha, eu já li várias vezes essa passagem, mas nunca tinha, mas nesse dia, assim, me impactou de uma forma assim, falando, não, mas peraí, então você tá dizendo, o senhor tá me dizendo que antes de qualquer falha, de tudo aquilo que eu tenha vivido, que eu esteja, aquilo que eu. Antes mesmo de eu estar me olhando no espelho e vendo o que eu vejo agora, o senhor está dizendo que conhece uma versão que eu não estou vendo. hum, E isso aí me pegou muito, porque é exatamente isso que fala. Tipo assim, Deus falando com Jeremias, está falando assim: eu conheço uma versão sua que nem você consegue enxergar. uau, Né? Tipo assim, tem uma versão sua que eu conheço, não é uma versão aquilo que você tá enxergando. uhum, E a vida, ela vai colocando, então tem um eu que Deus preparou e tem o eu que eu vejo. Tem o eu que Deus conhece e tem o eu que a vida vai permitindo né, com o passar do tempo a gente vai acumulando certas experiências, certas vivências, então nós vamos nos tornando em uma pessoa, mas não é a pessoa que Deus conhece. Ou seja, a pessoa que hum, ele viu, a pessoa que ele planejou desde o começo, uhum, né? E aí, o que eu tenho visto é exatamente isso. Todos nós precisamos que alguém nos apresente a Cristo. uhum, Todos nós precisamos, ou já passamos pela fase em que alguém nos apresentou a Cristo, sim, certo? Então, ou uhum, alguém orou por você, ou alguém te levou para a igreja, ou alguém te evangelizou. Então, todos nós temos alguém que nos apresenta a Cristo, alguém que você olha e fala, uau, que legal, gostaria de ser como essa pessoa. E todos nós, né, a partir do momento que nós somos apresentados a Cristo, então aí nós precisamos o quê? Que Cristo nos mostre quem nós somos. Então eu preciso que hum, Jesus me ensine sobre mim,
entendeu? Me mostre Uau, quem que eu legal. sou, Uhum. né? E aí, nessa questão dele me mostrar quem eu sou, eu preciso permitir que ele vá desconstruindo, tirando tudo aquilo que já tem em mim. Então, muitas das vezes, essas questões, tipo, eu não entendo, não consigo, tal, são vários preconceitos, ou seja, né, conceitos pré-determinados que nós Uhum. vamos já colocando sobre certas coisas, né, sobre certas Hum. situações. Né? Por exemplo, Jesus, quando ele chega ali diante da sinagoga e ele está ali e ele traz para o meio aquele homem que tem uma das mãos mirradas, né? E ele pergunta se pode curar no sábado ou não, e todo mundo já, os fariseus, o pessoal já tá tudo olhando ali e tal, ele fica Uhum. indignado, ele cura ele, e todo mundo já sai dali com um plano de querer matar Jesus. Ali, eles deixaram de viver algo lindo e transformador na vida deles, por quê? Porque eles já tinham um conceito em relação a isso, eles não Uhum. queriam que isso acontecesse. Entendeu? Então eles deixaram de Hum. receber, porque já tinham preconceito em relação Que ao legal, próprio forte. Jesus, Uhum. né? Então não viveram algo mais poderoso naquele momento porque já tinham um preconceito em relação ao próprio Jesus. Eles já tinham determinado o julgamento, que é o quê? A gente vai ver isso aqui, mas para poder depois Uhum. buscar uma forma de matar, de ir atrás dele. E não então não experimentaram algo novo. E o que Cristo faz, o que Jesus faz é exatamente isso. Ele não conserta a nossa situação, ele conserta o nosso sistema. Entende? Tipo assim, Uhum. nossa situação, nós desejamos que a situação seja consertada, mas ele não conserta situações, ele conserta sistema. Né? Nessa Uau, que passagem mesmo que legal. Jesus pega, ele poderia muito bem ter chegado no Vou cara pegar essa depois, frase para mim. pega, pega, que essa é uma chave poderosa. Jesus poderia muito bem ter chegado no homem e curado ele no particular, entendeu? Sim. Só que o que ele fez? Ele chamou ele para o meio da congregação, cara. Ele chamou ele para o Uhum. meio da congregação, por uma situação, digamos, uma mão deformada, na verdade, deveria ter impedido ele de estar na sinagoga, Uhum. certo? Mas uma mão mirrada, você ainda consegue meio que se esconder, meio que disfarçar, e você vai que entrando. Digamos assim, que foi assim que ele estava lá. Só Sim. que aí Jesus pega ele, chama ele e expõe ele na frente de todo mundo. Aí você fala, pô, mano, aí você já tá fazendo demais, né? Você Uhum. tá expondo a situação, entendeu? Mas ele expôs a situação porque ele queria consertar o sistema. Qual era o sistema? Aquilo que já estava acontecendo na sinagoga, de permitirem o cara estar ali há tanto tempo e ninguém ter feito nada a respeito, né? Uhum. De, tipo assim, tá ali uma situação, mas ninguém faz. Por quê? Porque é o sistema que estava errado, né? E aí é onde ele expõe o sistema. Pode ou não você fazer o bem no sábado? Que Podemos ou não demais. curar no sábado? Então ele vai no sistema. Então ele usa a situação para consertar o sistema, né? E o que nós temos que permitir é que os nossos sistemas venham ser consertados. Então, se tem áreas que não estão funcionando na questão do relacionamento, é muito provável que tenha um sistema falho aqui, que precisa ser consertado. Então, Uau. permita essa situação, que é onde você não está entendendo muito bem, onde você não está conseguindo captar ou receber a mensagem, ou a minha falta de vontade de ler, ou de devocionar, de estar na presença de Deus. Tudo isso são situações que estão, na verdade, apontando para um sistema. Né? Qual é a Uau. raiz? Então você chega em Deus e fala, Deus, me mostra qual é essa raiz. O que está acontecendo? Por que eu não tenho sede? Né? Por Uhum. que eu não tenho sede de buscar mais? Por que tá faltando em mim essa vontade de orar? Por que está faltando em mim? Ou por que eu não estou conseguindo entender meu líder? Por que eu não estou conseguindo entender minha esposa, minha filha? Sei lá, são vários, né, relacionamentos, meu Porque chefe no trabalho. a tendência nossa é sempre colocar no outro, né? Então, É, tipo assim, eu não entendo o meu líder porque ele faz isso. Mas a gente nunca. Isso que você falou é muito, muito forte, né? Porque a gente nunca traz para o nosso sistema, né? É sempre o sistema do outro, né? sim, Não, sim. o fulano não tá fazendo. Eu não faço meu devocional porque eu não tenho tempo. Eu não estudo, eu não tiro as músicas porque eu não tenho tempo. É, Todas essas áreas a gente acaba colocando a culpa sempre no outro, né? sim, sim. E a partir do momento que você puxa, então, para si essa responsabilidade, por mais que existe falha no segundo, ou, né, Uhum. ou no outro,
uma vez que você puxa para si essa responsabilidade e conserta isso, independente do que esteja acontecendo ali, aqui já está bem. Hum, Entendeu? Mesmo que existam falhas ali, porque ali aí já é outra questão, a responsabilidade é dele com Deus. Mas uhum, aqui eu tô bem. Então, dependendo da forma com que chega, já não me atinge da mesma forma. Entendeu? entendi. E esse é o crescimento espiritual. Então, quanto mais você cresce espiritualmente, os ataques, eles começam a perder força, né? Os ataques Uhum, do inimigo, os ataques do mesmo tipo das situações, eles começam a perder a sua força. Por quê? Porque você está crescendo espiritualmente, você está evoluindo, você está tirando, né, essas questões e se conhecendo cada vez mais em Cristo, né? Permitindo sua identidade nele ser formada cada vez mais. uau, que demais, pastor. Poxa, isso que o senhor falou sobre o sistema é, é muito isso, porque eu já até ouvi alguém falando, acho que, se eu não me engano, foi o pastor Hernanes Dias Lopes. Hum, Se eu não me engano, ele falou a respeito sobre o sistema também, que o pecado, ele corrompe o sistema, né? O nosso sistema, né? Não sei se o sim, senhor já ouviu isso, falar sobre isso, sim, sim. né? Que, que, que é como se fosse um vírus, né? Então ele Uhum, vem, ele não, ele fica ali atrapalhando o funcionamento de tudo, né? Você não sim, vê ele, mas ele está atrapalhando, né? sim. Aquele pensamento, né? É aquele pensamento, por exemplo, poxa, não deu certo, eu vou desistir. Ah, não, não é para mim, eu vou sair fora, né? Nunca é tipo, poxa, eu preciso mudar isso, eu preciso mudar isso para conseguir mudar, ou falar com o outro, ou tentar mudar o outro, mudar, dar um conselho e tal. Isso Sim. é demais, cara, demais. É demais. Isso nos mantém, essa abordagem, essa postura nos mantém centrado e principalmente nos mantém humilde, Uhum. entendeu? Você vai parar de ficar apontando dele, sempre buscando em si, né? Uma melhor versão para você estar sempre melhorando. E, cara, essa é a melhor cultura, a melhor forma que nós temos de viver, né? Sempre olhando para mim, buscando em mim uma forma de melhorar, para que eu possa, tipo assim, eu sendo melhor, eu tô abençoando, tipo assim, assim, é bênção dupla, né? Porque é bom Uhum. para mim e é bom para você, entendeu? Uau, E é isso que eu preciso buscar a cada dia, entendeu? que E demais. se nessa caminhada eu conseguir te inspirar a mudar também, aí já é uma terceira bênção, digamos. Aí você Uhum. continua só sendo abençoado. Então você tem mais a ganhar em você procurar algo para melhorar do que buscar na pessoa uma coisa que ela tem que melhorar. Uau. Eita Deus, tá falando. Muito bom, pastor, muito bom. Eu sempre deixo uma pergunta pro final, né? Sempre fico Ai, pensando numa pergunta, uma perguntinha assim, pra gente finalizar, né? aham, É, e essa pergunta é sempre relacionada ao tema, né? Pra gente fechar assim. tá. O senhor acha que todo o ministério de louvor precisa, e se todo ministério de louvor consegue ter esse coração? Sim. Músicos, é, seja o cara do violão, o cara do teclado, o cara da bateria, ou às vezes o cara da guitarra. Não, isso não é função ou não é prioritariamente do líder. O senhor acha que isso, ou tipo, o líder tem que ter, não tem jeito. Ou Hum. essa é uma função do Ministério do Louvor, de modo geral, assim. Todos. Todos, porque o líder não está ali sozinho fazendo, ministrando louvor. É toda a equipe que está ministrando louvor. Uhum. Então, se você, como ministro, não tem um coração pastoral, que você está dizendo assim, nessa questão de ter um coração De de amor, de cuidado, de amor, cuidado, isso. Uhum. né? Então, sinceramente falando, eu não sei o que você está fazendo no púlpito, Uau. né? A vida cristã, ela vai te levar a entender, né? A Bíblia vai te levar a entender, a vida com Deus te leva a entender que o mais o próximo, esse cuidado, esse amor ao próximo, né?
ele sempre vai, é o segundo mandamento, né? Uhum. Amar o próximo como a si mesmo, Sim. entendeu? Então, tipo, e se isso não tá enraizado em nós, então você tá ali como um egoísta, né? É isso que eu enxergo, né? Se Uhum. eu tô ali no púlpito sem ter esse cuidado em ver, porque o maior prazer é você ver, quando você está servindo em amor, o maior prazer é ver alguém sendo tocado pelo Espírito Santo. Não Uhum. tem, não tem coisa, tipo assim, é gratificante demais, cara. Sim. E aí você tá ali servindo, você tá ali tocando, você tá ali ministrando, e você vê as pessoas sendo tocadas, se isso não te comove, pelo amor de Deus, cara. Eu já, Uhum. eu fico indignado. Se eu sei que tá acontecendo isso, eu fico indignado. Uhum. Porque ver uma pessoa sendo tocada pelo Espírito Santo, tanto em uma ministração na palavra, como também no momento de louvor e adoração, cara, isso aí é lindo demais, porque você vê o agir de Deus na sua frente. Uhum. Entendeu? A pessoa sendo tocada, a pessoa sendo ministrada, a pessoa sendo transformada. Você vê isso. Eu nunca esqueço do dia que eu vi uma jovem sendo batizada com o Espírito Santo na minha frente. E ninguém orou por ela, cara. Uhum. Ninguém chegou assim, sabe, impôs as mãos nem nada. Tipo assim, não tinha nem feito nada. Você só falou, eu terminei de ministrar, falei, vamos colocar em pé. O cara começou a soltou a música no CD, menina, sozinha. Uau. Sozinha. Isso aí me marcou demais. Por quê? Porque eu vi o Espírito Santo agindo ali na vida dela purinho. Não tinha. Se Não isso não teve. move o seu coração, então o que que vai mover? Exato, né? Então, quando tá ali, para tá numa equipe, né, ministrando como equipe de louvor, seja baterista, seja músico, ou seja cantor, né? Eu tô ali, até mesmo da mesa de som, dos slides, todos, né? Da dança, eu tô ali como um instrumento nas mãos de Deus, né? Permitindo que ele venha fluir através de Uhum. mim. As batidas, né, dos tambores, as notas, tudo isso carrega um peso espiritual que pode quebrar barreiras, que pode estar transformando vidas. E se eu não tenho esse prazer em ver acontecer, então eu mesmo estou barrando o agir do Espírito Santo. Uau. Né? Se eu não buscar esse coração, eu estou ali muito provavelmente barrando o agir do Espírito Não Santo. impedir E o Espírito Santo, né? é. Então, tipo assim, acontece pela graça, ou por causa do líder ou do irmãozinho que está em Deus, mas não por causa de mim. Hum. Agora, se todos entrarem nisso, pô, aí não tem principado potestade que aguenta, filho. Uau. Uau. Então Demais. é Então, importante, importante. precisa sim, e eu acredito que todos conseguem se humilhar diante de Deus e buscar isso daí. Se buscar, consegue sim, né? Uau. Mas tudo começa aqui, né? Começa em nós, né? Uhum. Até mesmo né, quando você fala temos que amar o nosso próximo como a nós mesmos. Então, se você não buscar melhorar, você não vai conseguir amar o seu próximo como você precisa, Uhum. né? Se você não se ama, né? Então, É. demais, pastor. Pastor, obrigado. 1h10 aí, ó, batendo um papo demais. Foi, Tamo junto, irmão. cresci demais. Tenho certeza que quem assistiu aí cresceu demais. Tudo que o senhor falou e abre um entendimento demais daquilo que a gente precisa melhorar e fazer e falar e áreas que eu tenho certeza que quem vai assistir vai conseguir enxergar, principalmente vindo de alguém que cuida da igreja, né? Vindo de alguém que eu sempre, quando eu decidi, né, eu sempre falo isso aqui, mas quando eu decidi fazer as lives, eu comecei a escrever os temas e os nomes, né? Hum, E eu sempre estou procurando alguém para falar de algo que a pessoa vive, uhum, sabe? Que a pessoa é testemunha, né, daquilo, né, que ela está falando. E para falar sobre isso, né, nada melhor que alguém que sabe os dois lados, que consegue, que tem aquele cuidado e fala, poxa, eu queria muito que essas inversões dessem certo, que essas uhum, solos entrassem no tempo, mas sim, também que é aquele que sabe que se não deu certo, a igreja está adorando e não deixa isso cair, não deixa isso
abalar, né, o real motivo que é adorar, que é levar a Uhum. igreja a adorar, né? E isso é muito legal, isso é muito importante, eu acho, que é algo que eu talvez precisa melhorar muito, né? Isso é algo que com certeza essa live falou muito comigo e eu tenho certeza que falou com a galera que assistiu também. E Sim. obrigado por ter esse coração aí, obrigado por, mesmo que de alguma maneira pastorear aí minha vida. O senhor é alguém que está sempre presente aí, me ajudando, conversando, a gente tem muitos papos legais aí. E Amém. que Deus possa multiplicar, pastora, seus dons, sua unção, que Deus possa Amém. abençoar cada vez mais, que a gente possa ter tempo junto aí, mais tempo junto. E muito obrigado mesmo por ter aceito esse convite aí e compartilhado de tudo isso. Amém. Amém. Então, a alegria é nossa, sempre poder estar servindo aí, né? Estreitando esse vínculo aí, essa amizade, mas também para estar passando um pouquinho aí para todos né, que venham servir de bênção para a sua vida, né? E que venhamos crescer com isso e permitir que ele seja glorificado em nome de Jesus, tanto em Amém. nós e através de nós. Tem uma frase que eu Amém. ouvi, um lema que eu peguei para mim e eu continuo usando isso, eu falo na igreja, né? Nossa, lá sempre falando, vamos seguir esse lema, né? Então, que é Uhum. assim, veja, né? Veja o que Deus pode e vai fazer através da sua vida, né? Uhum. Em você e através da sua vida. Então eu quero ver muito isso, tanto ver o que Deus pode fazer em mim e o que Ele vai fazer através da minha vida. Bom, Então eu quero viver isso daí, então eu vou buscar, continuar buscando para ver isso acontecendo. Então vamos para cima para ver o que Ele pode e o que Ele vai fazer através das nossas vidas. Amém? é isso, amém. Obrigado, pastor. Amém. Tamo junto. Gente, ó, semana que vem tá a Elo aqui com a gente. Nós vamos Hoje falar sim, hein? sobre cultura de adoração, né? Aí Como, sim. como implementar uma cultura de adoração. Vai ser demais. E tamo junto, pastor. Deus abençoe. Fica com Deus. É nóis. Tchau, tchau.